Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e antes das informações um recado super especial para vocês. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. A 1xBet, para quem não conhece, é uma empresa global bookmaker com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e posso garantir, galera, é o principal e mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol. Tem esporte também, então não perca tempo. Se você tiver interesse, vários campeonatos já estão na linha da 1xBet. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Liga dos Campeões. É só clicar no link do comentário fixado e utilizar o meu código, que é o VNE. Utilizando o meu código, no seu primeiro depósito, você vai ter benefício em dobro. Ou seja, depositou 50, você vai ter 100. Lembrando que o limite aí é de $200, galera. Então não perca tempo. Clique no link aí se você tiver interesse e aproveite utilizando o meu código que é o VNE. Agora as informações, galera, é o seguinte. Gabigol, como vocês já sabem, Gabigol e Everton Ribeiro são os representantes do Flamengo aí na lista de convocados para a Copa América. A competição começa no dia 13 de junho e vai até o dia 10 de julho, que é a data marcada para a decisão da Copa América no Maracanã. E eu fiz um levantamento aqui dos jogos que Gabigol e Everton Ribeiro podem desfalcar o Flamengo. São 9 jogos, vamos lá. Flamengo e América Mineiro no dia 13 de junho. Flamengo e Curitiba pela Copa do Brasil no dia 16. Flamengo e Bragantino no dia 19. Flamengo e Fortaleza no dia 23. Juventude e Flamengo no dia 27. Cuiabá e Flamengo no dia 1º de julho. Flamengo e Fluminense no dia 4 de julho. Atlético Mineiro e Flamengo no dia 8 de julho e Flamengo e Chapecoense no dia 11 de julho. Então esses são os jogos aí que Gabigol e Everton Ribeiro podem desfalcar o Flamengo durante esse período que eles estarão à disposição da seleção para a disputa da Copa América, galera. Então assim, jogos importantes, né, cara? São jogos extremamente importantes. Tudo bem, alguns adversários nem tão difíceis assim, teoricamente, mas são jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, jogos extremamente importantes. E por falar em seleção brasileira, o Departamento Médico do Flamengo e o Departamento Médico da Seleção Brasileira não estão falando a mesma língua. Nos últimos meses tiveram problemas aí nos comunicados oficiais. Para vocês entenderem, em novembro de 2020, CBF e Flamengo se estranharam numa situação envolvendo Pedro e Rodrigo Caio. Na ocasião, o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Márcio Tanuri, concedeu coletiva e falou sobre as situações físicas de Pedro e Rodrigo Caio, jogadores que estavam a serviço da seleção brasileira e retornaram ao Flamengo. Tanuri, na ocasião, disse que os dois atletas voltaram lesionados da seleção brasileira e ainda detalhou o problema do atacante, Pedro, afirmando que a contusão foi grave, de grau 2, o que não é comum no rubro-negro. Entretanto, a CBF, dias antes, havia divulgado que a lesão de Pedro foi pequena, no adutor da coxa direita, que o atleta seria cortado da seleção porque não teria condições de jogar na partida seguinte, que seria 3 dias depois contra o Uruguai. Oficialmente, a CBF não quis se manifestar sobre o assunto, até para não entrar em rota de colisão com o Flamengo, mas a instituição manteve o diagnóstico divulgado anteriormente. Já em relação ao Rodrigo Caio, a CBF internamente discorda com Márcio Tanuri, quando o médico do Flamengo diz que o zagueiro retornou da seleção lesionado. Segundo eu apurei, tá, galera? O jogador se apresentou ao técnico Tite relatando incômodos em um dos joelhos, ocasionado por um choque com o Michael na ocasião em um treino no Ninho do Urubu, mas garantiu que já sentia tais dores e que não era problema, pois continuava participando dos treinos no time carioca. Na ocasião, ele voltou, na visão da CBF, da forma que ele chegou à seleção brasileira, sentindo dores, ele chegou sentindo dores e voltou sentindo dores. Agora aconteceu com o Gabigol. A CBF informou que Gabigol queixou-se de dores musculares na perna direita depois da vitória por 2-0 contra o Paraguai. Na manhã de ontem, quarta-feira, ele foi submetido a uma ultrassonografia que apontou um pequeno edema, mas que não impede de ser convocado para a Copa América. Horas depois, o Flamengo se manifestou oficialmente e disse o seguinte: sob responsabilidade da CBF,
Gabriel Barbosa realizou o exame que constatou um edema muscular na coxa direita. O Flamengo entende que o resultado é inconclusivo. Ou seja, de novembro a junho, 6, 7 meses aí, 3 casos envolvendo os departamentos médicos do Flamengo e da CBF. Resumo da ópera. Em novembro de 2020, CBF diz que lesão de Pedro é pequena e Flamengo afirma que é de grau 2, grave. Em novembro de 2020, Flamengo diz que o Rodrigo Caio retornou à seleção machucado. CBF garante que devolveu o jogador como ele chegou. Em junho de 2021, CBF diz que Gabigol sofreu edema. Flamengo afirma que exame foi inconclusivo e relacionou o jogador para o duelo dessa quinta-feira com o Curitiba pela Copa do Brasil. E por falar nesse jogo, galera, vocês vão me perguntar assim, poxa, Vene, se Gabigol está relacionado, por que Gerson e Pedro não estão relacionados? Gerson e Pedro estavam servindo a seleção olímpica, que estava na Sérvia, na Europa. E eu fui apurar por que o Flamengo não relacionou esses dois jogadores, sendo que relacionou Everton Ribeiro e Gabigol. Rodrigo Caio não foi relacionado por conta de dores no joelho, então está fora desse duelo, vai ser preparado para o final de semana. Já Gerson e Pedro não foram relacionados por esses motivos que eu vou falar aqui agora. Gente, é uma apuração minha e são motivos extra-campo, tá? Gerson e Pedro não dormiram depois do jogo contra a Sérvia, tá? No dia 8 de junho, ou seja, na quarta-feira, né? Não, dia 8, na terça-feira, desculpa, não dormiram depois do jogo porque tinham que embarcar no dia seguinte cedinho, galera. O voo deles estava marcado para 5h30 da manhã. Para chegar em Curitiba, local do jogo dessa quinta-feira, levariam 33 horas, contando conexões e espera em aeroporto. E tem mais, galera. A CBF não disponibilizou hotel, sequer uma sala VIP no aeroporto para os atletas descansarem. E ainda por cima com uma pandemia em curso. Isso tem que ser dito. Os caras ficaram lá, à mercê, correndo o risco. Ah, mas poxa, Vene, é frescura. Eu vi muita gente relatando isso no Twitter. Frescura, sala VIP. Gente, isso é normal. Isso é normal, tá? Fora isso, o jogo dessa quinta-feira foi antecipado das 21h30 para as 19 horas. Ou seja, menos tempo de recuperação para esses atletas. Gerson e Pedro, galera, chegaram a ficar 12 horas no aeroporto esperando o voo. Teriam que ir para São Paulo e depois pegar um voo para Curitiba, local do jogo dessa quinta-feira. Em suma, olha a maratona, olha o que aconteceu com Pedro e com Gerson. O Flamengo não relacionou esses dois jogadores, não é porque não quis, porque não adiantava nada forçar a barra. Olha o cansaço que esses dois jogadores estão tendo nas últimas horas. E detalhe, eles foram titulares contra a Sérvia e também na outra partida da seleção olímpica. Então, assim, são dois jogadores que estão na última semana aí numa pegada física muito grande de jogo, treinamento. Então o Flamengo entendeu que não era o momento de forçar a barra, poderia até fazer os dois jogadores se machucarem e não é para isso. Tudo bem que o Gerson já foi vendido ao Olympique de Marseille, mas ele ainda vai ficar servindo ao Flamengo até o fim de junho. E assim, a ideia do Flamengo não é machucar o Gerson para botar o Gerson machucado no Olympique. Isso não existe. Tem que ter responsabilidade, galera. Então, é isso tudo aí que fez o Flamengo desistir de relacionar Gerson e Pedro. E para finalizar, o provável time do Flamengo, eu sei que vocês estão ansiosos para saber. Vamos lá. Time que treinou ao longo da semana. Diego Alves, Mateuzinho, Rodinei no banco de reservas. Rodinei usará o número 20 no retorno dele ao Flamengo. Arão e Gustavo Henrique, a dupla de zaga, e Felipe Luiz na lateral esquerda. Só um detalhe, no treino de terça-feira, o Gustavo Henrique sofreu uma pancada e deixou o treino mais cedo, mas na quarta-feira treinou normalmente, então não deve ser problemas para o jogo dessa quinta-feira. Meio campo, Diego, João Gomes, Vitinho, Michael e o ataque Bruno Henrique e Muniz. E a dúvida fica, Everton Ribeiro, porque a comissão técnica quer utilizar o Everton Ribeiro no jogo de hoje, quer utilizar, assim, muito difícil que o Everton Ribeiro não seja utilizado, e ele sendo utilizado entra no lugar do Michael. E também Gabigol, ele sendo utilizado, entra no lugar do Rodrigo Muniz. Tá, galera? Para finalizar aqui nosso vídeo, quero dizer o que? O Genk não desistiu da contratação de Rodrigo Muniz, beleza? Eles enviaram um e-mail aos representantes do atleta dizendo que até sexta-feira vão enviar uma nova proposta salarial
para tentar a contratação do jogador. Lembrando que com o Flamengo está tudo acertado, 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais aí, o Flamengo vai ficar com 70% desse valor e o Desportivo Brasil fica com o restante desse valor. Então é isso, galera. Provável time aí, se não ficou muito claro: Diego Alves, Mateuzinho, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz. Diego, João Gomes, Vitinho, Michael, Everton Ribeiro. Eu aposto no Everton Ribeiro jogando. Bruno Henrique e Rodrigo Muniz ou Gabigol. Eu aposto no Rodrigo Muniz. Não é uma informação, não estou gravando. Esse é o provável time. Beleza, galera? Se vocês gostaram das informações, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, vão fazer o canal crescer ainda mais, galera. Se você tiver interesse em fazer parte do clube de membros, o link aqui na descrição. Rápido, prático e barato. Um dos benefícios: participar de um grupo no Telegram comigo e com outros torcedores para falar de Flamengo o dia inteiro. Lá você tira dúvidas, dá sugestões de pautas. Eu estou falando rápido assim para cortar o vídeo para vocês. Valeu, galera. Forte abraço, tamo junto. Fui!